aleluia. Irmão, eu não sei como é que você percebe a unção vir enquanto você ora em línguas. Eu sei que muitas vezes o nosso corpo fica cansado de ficar em pé, ou até mesmo de ficar ali balbuciando essas palavras, falando essas palavras. Mas irmãos, há um poder para ser desfrutado essa noite. Se o Senhor pedisse para você ficar orando em línguas 10 minutos, você poderia não saber o que está acontecendo, mas eu te digo com toda certeza, algo poderoso está acontecendo dentro de você. Algo poderoso está se levantando dentro de você. Algo magnífico está sendo montado no seu espírito. Algo poderoso está crescendo. Algo poderoso está se movendo. Algo poderoso está se levantando. Algo maravilhoso está acontecendo. Algo poderoso está se rompendo. Algo poderoso está rompendo as barreiras, as portas, as pedras de tropeço. Está abrindo caminhos, operando milagres, fazendo coisas extraordinárias. Recamabraça, rique procobrosa, me pronto cobrate, rique chotobrosa, me pranda casse de brace, rique chamabrande, braça da braça. Oh, você vai percebendo que enquanto você ora em outras línguas, o cansaço sai e o descanso vem. O cansaço sai e o descanso vem. Riquebrada braça. Oh, enquanto você ora no Espírito Santo, Ele começa a construir, as respostas que você precisa para direcionar você nesses últimos dias. Oh, aleluia. Oh, você pode sentar, querido. Oh, aleluia. Obrigado, louvor. Vocês são muito ungidos, de verdade, muito ungidos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aqui para um culto poderoso, irmão? Você está aqui para um culto abençoado? E sabe que eu estava percebendo algo, e eu tenho certeza que isso vai começar a acontecer não só nos domingos, mas nas quintas-feiras aqui e até mesmo em culto de orações. Sabe o que vai acontecer? Deus vai se mover aonde tem fome e sede dele. E sabe, irmãos, que às vezes esse tipo de confissão nossa, ou esse tipo de pensamento, ele acaba se esvaindo ou desaparecendo em meio às circunstâncias. Mas eu quero dizer para você, hoje é uma noite de alinharmos os nossos pensamentos a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos acreditam nisso? Que nós temos que alinhar a nossa vida ao plano e propósito de Deus, amém? Vamos fazer a nossa confissão. Irmão, eu tô energizado, tô aleluiado. Dá para impor as mãos aqui, dá para se mover em cura, tudo no poder de Deus. Quantos acreditam nisso? Vamos lá, te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus é bom. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Deus é bom. Eita, Deus. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Eu estava entre dois títulos aí de mensagens, mas de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 14, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? E nós vamos percebendo no nosso dia a dia coisas que ele vai ligando uma com a outra e se encaixa de fato num ponto final onde nós vamos pregar aquilo que ele quer, não o que nós queremos, amém?
E eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Um ponto, irmãos, que nós precisamos entender sobre o poder dos pensamentos é que Deus tem um pensamento sobre nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus tem um pensamento sobre nós. E o pensamento de Deus sobre nós é: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus para mim e para você. Um futuro e uma esperança. Se as pessoas olhavam para nós e diziam, esse aí é um sem futuro, quando eu e você nasceu de novo, essa história mudou. Deus tem um futuro e uma esperança para nós. Quantos aqui, irmãos, quando se converteram, analisaram a sua vida, onde vocês estavam ali naquele momento, olharam para trás e viram que você andou muito, caminhou muito, cresceu muito, avançou muito, e você deu glória a Deus, porque você não era mais o mesmo. Sabe o que estava acontecendo? O futuro que Deus tem para a sua vida estava em movimento. Amém? E sabe, irmãos, é maravilhoso quando a gente se pega realmente preso aos pensamentos de Deus para a nossa vida e não nos nossos próprios pensamentos. Porque nos dias como hoje, nos tempos como hoje, as pessoas, irmãos, elas são direcionadas por pensamentos que elas mesmas constroem e querem ser dirigidas. Mas eu e você, depois de nascer de novo, só existe uma pessoa que pode nos guiar, é o Espírito Santo. O seu amigo pode conversar com você e abrir a sua mente, o seu pastor pode conversar com você e abrir a sua mente, mas direcionar você é só o Espírito Santo. Porque ele tem essa missão, ele tem essa capacidade, esse poder de direcionar você, amém? Quantos ficam felizes de ser direcionados e guiados pelo Espírito Santo? E saber que você tem um futuro, que você tem uma esperança, e você não é um sem futuro. Eu quero indicar aqui para vocês, irmãos, 3 livros, Dominando o Silêncio, do Doug Jones. Esse livro, eu já li ele 2 vezes, ele é poderoso, irmãos. No final eu vou falar o valor para vocês, tá bom? Não vou falar agora, porque você sabe que é só isso. Mas eu vou falar para você no final. Temos esse aqui também da Nancy, Uma Mente Moderada e Disciplinada. E tem esse aqui, irmão, que eu amo. Pensamento Certo, Pensamento Errado, de Kenneth Hagin. É Hagin? Do Kenneth Hagin. Então, eu tenho esse livro aqui, irmãos, como um xodó. Por quê? Porque quando eu nasci de novo, eu entendi que eu tinha que pensar direito, ou pensar certo. Até porque, irmãos, se a gente nós não alinharmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, nós não temos o futuro que Deus tem para a nossa vida em movimento de uma forma correta. Então nós precisamos alinhar o nosso pensamento de uma forma certa. Amém? Quem já leu esse livro aqui? Muito bom, não é? E sabe que nós precisamos mesmo alinhar os nossos pensamentos? Eu vou falar no final, tá bom, Paulinho, esse valor aqui. Você me lembra, mas eu vou falar. Tenho certeza que eu vou falar. Amém? Queridos, então, pensando sobre esses livros, né, porque eu andei estudando bastante sobre eles, e nesses dias, irmãos, nós precisamos entender aonde nós queremos chegar com Deus. E eu estava meditando sobre isso hoje. Nós temos um chamado, nós temos palavras que foram liberadas através de homens e mulheres de Deus para a nossa vida. Nós temos uma livraria onde você tem um arsenal de conhecimento para você ter uma vida diferente e não uma vida comum. Mas essa responsabilidade é individual para cada um. E a responsabilidade de ter um pensamento totalmente voltado para a palavra de Deus é nossa responsabilidade. Não está na mão do pastor Vinícius, não está na mão do pastor Edson, não está na minha mão, não está na mão do irmão que está do seu lado, está na sua mão mover a sua vida e buscar o conhecimento. Até porque eu gosto de algo que o apóstolo Guto disse: ignorância, irmãos, não é uma bênção. Porque as pessoas pensam que... Porque, irmãos, o que a gente não pode cair nesse erro é porque, eu faço isso porque esse é o nível de conhecimento que eu tenho. Não, isso é tolice. Quando eu e você tem um arsenal de Deus, através de livros, áudios, para que a gente cresça, é tolice a gente falar que no nível que nós estamos de conhecimento está bom, quando na verdade a gente tem a oportunidade de ir muito mais além. E sabe, irmãos, que Deus está esperando que eu e você ande num nível de conhecimento e de pensamento sobre a palavra dele muito maior do que a gente pensa. Amém?
Porque maior é os pensamentos de Deus, irmãos, a respeito da nossa vida, a respeito dos projetos que Ele tem para nós, amém? Então nesse livro aí, irmãos, do Doug Jones, ele escreveu uma coisa poderosa. Ele disse assim, ó: cada pensamento, cada ideia, cada sugestão, por mais inocente, simples ou casual que pareça, deve ser investigado, porque todo pensamento tem um componente de vida ou morte atrelado a ele. E é verdade, irmãos. Estava pensando sobre isso. Nós, quando estamos sentados aqui na igreja mesmo, ou em qualquer outro lugar, irmãos, o diabo ele sempre vem com sugestões no nosso pensamento. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que já aconteceu, porque eu não posso ser o único. Quantas vezes, irmãos, a gente está sentado aqui e o diabo vem com uma sugestão. Ah, lá vem o pastor de novo falando a mesma coisa. Você não cansa de ouvir isso? O diabo ele vem com uma sugestão para que você seja roubado no coração. E ele pode até lançar no seu coração ou na sua mente dizendo assim: olha, você não gosta desse pregador. Por que você não vai lá, toma uma água, fica lá fora, mas não ouve o que esse pregador está dizendo? Porque o seu espírito não bate com o dele. Não, irmãos, o nosso espírito bate, é o mesmo espírito que habita em nós. Então, irmãos, o diabo ele trabalha com sugestões. Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha com a verdade e o diabo trabalha com as sugestões. Então, irmãos, nós temos mesmo que parar e analisar cada tipo de pensamento que vem sobre a nossa vida. Uma coisa que a gente está vendo muito, irmãos, e muito mais forte nesses últimos dias, é que a depressão, a síndrome do pânico, o complexo de inferioridade e outras coisas, outras mazelas que estão assolando as pessoas, irmãos, tudo isso faz parte de um pensamento alimentado. Quantos acreditam nisso? O fato das pessoas estar sofrendo isso, e irmãos, elas não se apegarem à palavra, porque é a palavra que vai nos tirar desses pensamentos de prisão, porque elas não têm esse conhecimento, e conhecimento é bênção. Conhecimento é bênção. Por isso que John Wesley, no tempo dele, disse que o cristão que para de ler, ele para de crescer. Então, leia, querido. Porque quanto mais arsenal você tiver dentro de você, mais você vai renovar os seus pensamentos. Então, irmãos, porque as pessoas não têm esse conhecimento da palavra, o que elas fazem? Elas se veem cativas nos pensamentos de ansiedade, de depressão, de tristeza. E sabe o que acontece, irmãos? Elas se isolam naquele pensamento. E o que acontece? O diabo, ele é estrategista e ele gosta de pessoas que se isolam e se prendem ou se colocam numa prisão de um pensamento. Porque isso é normal, queridos, acontecer com todas as pessoas, porque as pessoas têm uma mente, amém? Tem sentimentos, tem pensamento, tem emoções. Então, quando nós podemos pensar assim, quando uma pessoa está ofendida, o que acontece com ela? Se ela não for para a palavra de Deus e entender que precisa passar da ofensa, perdoar e seguir a vida. Essa pessoa que não tem esse conhecimento, ou às vezes ela tem só o básico do conhecimento, mas também não quer procurar o autoconhecimento para sair disso, o que ela faz? Ela se apega à ofensa. E é assim que o diabo alimenta uma ofensa, queridos. Eu sei que você já passou por isso. Amém? Eu já passei por isso. O diabo pega você na ofensa, o que ele faz? Ah, mas você não viu como falou com você? E isso, você está na sua casa, às vezes, no seu trabalho, indo para o trabalho, você está isolado, pensando consigo mesmo. E o diabo fica jogando as setas, as sugestões do seu pensamento assim. Você viu como ele falou com você? Parece que é só você que faz alguma coisa naquele lugar. Você não percebeu? Até agora eles não aumentaram o seu salário. Até agora eles não olharam para você. E sabe, irmãos, que essas sugestões vindas em nosso coração, vindas em nossos pensamentos, elas trabalham, irmãos, de uma forma negativa para que a gente feche o coração para aquela pessoa ou para qualquer situação que tem possibilidade de mudança. Mas tudo começa com um pensamento. Amém? Então, nesse livro do pensamento certo e pensamento errado, eu gosto de algo que o irmão Reagan, ele fala sobre um homem. Ele diz, irmãos, que nesse livro, um homem ele recebeu uma sugestão enquanto ele estava dando banho no bebê dele, no filho dele. Eu não sei se você já leu essa parte, mas essa parte é muito chocante. Porque ele está dando banho no filho. E de repente vem uma sugestão. E qual é a sugestão? O que seria, ou como seria, se você afogasse o seu filho agora? Irmãos, essa sugestão ela ficou ali permeando por minutos na cabeça dele, enquanto ele estava dando banho no seu filho. Quando ele volta daquele pensamento, o que acontece?
ele afogou o próprio filho. Está nesse livro, irmãos. Pensamento certo, pensamento errado. A Bíblia, e aí o livro fala que uma sugestão, como seria você afogar o seu filho ou matar o seu filho, ele ficou preso naquele pensamento. E, irmãos, o tempo preso no pensamento matou o filho dele. Quero dizer algo para você, irmãos. Às vezes a gente fica muito preso a pensamentos, muito tempo preso a pensamentos que vai levar a gente para a morte. Mas Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para pensar em coisas do alto. Deus te chamou para pensar positivo. Sim, irmãos, pensar positivo. Pensar de acordo com a palavra. Porque, irmãos, é fato. Nós aqui, o pastor sempre comenta, o Felipe até mesmo já ministrou aqui e comenta sobre a vida dele. Peço até liberdade para falar. Ele falava que ele não ganhava nada em sorteio nenhum. Porque isso já estava impregnado no pensamento dele. De que ele não, irmãos, não ganhava nada. O fato, irmãos, é que quando ele pensava muito nisso, ele também falava. E quando eu e você fica preso muito tempo em um pensamento, irmãos, o que vai sair é o que está impregnado no pensamento. Amém? Por isso que a gente diz aqui, a gente prega aqui, a gente fala aqui, nós somos prósperos, nós somos abençoados, nós somos uma bênção. Essa igreja é grande, essa igreja tem homens e mulheres ungidas, essa igreja está crescendo, essa igreja está avançando. Eu tenho que colocar o meu pensamento focado nisso. Eu gosto sempre de encontrar a Daiane nos lugares e eu falo, ei, mulher próspera. E ela recebe. Mas ela sempre dá aquela risadinha. Ai, pastor, eu recebo. Mas, irmãos, isso é um pensamento que eu tenho sobre ela e você também que conhece ela sabe que há uma unção de prosperidade que opera na vida da Daiane. O que eu quero dizer para você, irmãos, dando esses exemplos, é que nós temos que nos adequar aos pensamentos que Deus tem para a nossa vida, não o que o diabo tem. Deus tem pensamentos de um futuro glorioso e paz, irmãos, e esperança para nós. Mas a gente sempre quer ficar com o pensamento que o diabo diz que nós somos. Mas não, a gente não vai ficar com esse pensamento não. Amém? Então imagina. Isso, irmãos, olha como que o negócio é tão sério. Quando a Érica teve o Davi, eu estava trabalhando, então ela ficava em casa com ele. Teve ali o seu tempo de depressão pós-parto. Ficou muito triste, muito abalada. Eu lembro que quando eu chegava do serviço, ela dizia para mim assim, amor, tira o Davi daqui, eu sei que não tem nada a ver com ele, mas eu fico o dia inteiro recebendo sugestões. Por que você não quebra a perninha dele? Por que você não enforca ele? Por que você não coloca o travesseiro no rosto dele? Irmãos, independente de quem seja, todos vão receber sugestões do diabo, mas basta você colocar o escudo da fé e tirar esse dardo da sua frente. O problema, irmãos, acontece quando você pega o pensamento e você alimenta o pensamento. E todo pensamento alimentado gera uma ação. Então, irmãos, as pessoas elas dizem, eu fiz algo sem pensar. Toda ação tem algo que foi premeditado. Algo que foi pensado. Amém? Algo que foi construído dentro do pensamento que gerou uma ação. Amém? Deus é bom? Então, irmãos, outra coisa que o irmão Reagan ele disse nesse livro. Aquilo em que acreditamos é resultado da nossa forma de pensar. E isso é muito verdade. Porque eu e você vivemos no lugar que estamos hoje pela nossa forma de pensar. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma carreira para cada um de nós para ser vivida. E sabe, irmãos, que nessa carreira, nessa corrida individual, onde cada um tem um dom dado por Deus, uma chamada dada por Deus, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer só com você, individualmente, por causa do seu chamado. Mas você pode ter a ajuda dos outros para você ir mais rápido para o lugar que Deus tem para a sua vida. Mas você e eu tenho que alinhar o pensamento, o nosso pensamento, a respeito da palavra sobre as nossas vidas, amém? Então, irmãos, nós vamos viver da maneira que a gente acredita, da que a gente pensa. Eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei na Verbo da Vida, eu olhava para o pastor Edson e eu pensava, esse homem anda no poder de Deus, e isso é maravilhoso, isso é poderoso, viver nessa dimensão. E, irmãos, é engraçado porque a gente, quando vê um homem de Deus operando nos dons, vivendo uma vida desse estilo, a gente pensa que ele anda nas nuvens, não é? Na verdade, irmãos, ele anda no poder de Deus, que é mais real do que uma nuvem. Amém? Eu sei que a nuvem é real, mas o poder de Deus é muito mais forte, muito mais poderoso e muito mais real do que uma nuvem.
E sabe, irmãos, que eu olhava ele e eu pensava, eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou viver as mesmas coisas, eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou viver as mesmas coisas. Aí sabe o que acontecia? Ele sempre me enviava vídeos dos africanos, dos nigerianos, de homens que operam no poder, que jogam ali, passam o pé, as pessoas caem, passam pelo corredor e as pessoas caem. Sabe, irmãos, quando você fica muito preso nesse pensamento de que você vai operar, não tem como você não entrar nisso. Então imagina que todo dia, e isso é trazer à memória o que nos dá esperança. Todo dia, irmão, você levanta, eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou operar, eu vou falar, eu vou ser boca de Deus na terra, eu vou ser uma influência aonde eu chegar. Seja no meu trabalho, seja na minha casa, em todos os lugares eu posso ser uma influência de Deus para tocar a vida de alguém. Irmãos, não tem como. Você fica tão preso nesses pensamentos que a única coisa, o único resultado que vai acontecer, irmãos, é Deus operando através de você. Agora, se uma pessoa, irmãos, passa a vida inteira pensando de uma forma errada, não é assim, porque eu já cheguei em pessoas e eu falei, e aí, homem de Deus? E a pessoa, eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, eu e você primeiro, nós não fomos chamados para nos diminuirmos tendo um Deus tão grande dentro de nós. Até porque, irmãos, nós sabemos que o poder, o dom não é nosso, é dele, mas ele nos deu o privilégio de ser escolhido para operar aqui. Então, quando alguém chega e fala, homem de Deus, está falando comigo. Sou eu mesmo. Não me diminuirei, irmãos, olhando para mim mesmo, mas eu olho para a palavra e eu identifico quem eu sou. Amém? Eita glória! O Rick Renner, irmãos, no livro dele, da saúde mental, ele disse assim, aqueles que influenciam seus pensamentos têm grande poder sobre o seu futuro. Aqueles que influenciam os seus pensamentos têm grande poder sobre o seu futuro. Eu abro a minha vida para você aqui, queridos, diante de todos, com muita humildade. Eu lembro que quando eu ministrava aqui no começo da Verbo da Vida Pirituba, eu falava muito do meu dia a dia, coisas que acontecia. Eu era num nível, irmãos, tão aberto, tão claro com a minha vida, que se eu fosse nos lugares, eu falava para as pessoas o que eu estava devendo, quanto eu ia receber, o que ia acontecer no mês. Expondo os meus pensamentos. Eu lembro que o pastor, muito carinhosamente, ele foi comigo em um lugar, chegou lá, eu ia fazer a inscrição, e eu sentei na mesa, diante da pessoa, e eu falei para ela, olha, eu estou fazendo aqui a inscrição pela fé, estou desempregado, mas eu sei que vai chegar um dinheirinho ali, que eu vou receber, outra coisinha aqui, mas vai acontecer, viu? E aí o pastor, vendo aquilo, ele, depois que a gente saiu, ele olhou para mim e falou, Rica, você não pode contar a sua vida assim para as pessoas. Você não pode explanar, né? Contar assim. E isso você faz no púlpito também. Né, algumas coisas você pode contar como um testemunho, mas nem sempre você pode abrir a sua vida desse jeito, principalmente para pessoas que você não conhece. Então deixa eu dizer para você, irmãos, pessoas que influenciam sua vida podem te levar para um futuro glorioso, de forma positiva. Se elas te motivarem de forma positiva, elas podem te levar para um futuro glorioso. Um futuro, irmãos, que você nem pensa nele, porque você não viu como vai fazer, como vai acontecer. Mas por causa dessa associação, essa associação vai te jogar lá. E sabe, irmãos, eu dou graças a Deus, porque com ele eu aprendi muita coisa e tenho aprendido muita coisa e vou continuar aprendendo muita coisa. E eu sempre vou me manter nesse pensamento, que eu sou uma bênção onde eu estou. Amém? Eita glória! Outra coisa, eu estou citando algumas coisas e agora eu vou entrar nos versículos bíblicos, amém, queridos? Para não deixar você aqui sem a palavra de Deus. Rick Renner disse nesse livro também, uma mente renovada é o pior pesadelo do diabo. Uma mente renovada é o pior pesadelo do diabo. E por quê, irmãos? Porque dificilmente o diabo vai manter cativo alguém que renova sua mente com a palavra. Ele não vai aprisionar alguém que constantemente medita na palavra de Deus. Que se esmera, irmãos, que se alimenta. Eu não sei você, mas eu sou assim. Hoje eu fiquei o dia inteiro lendo a palavra de Deus. Pastor Souza, eu choro lendo os versículos. Eu choro lendo as histórias.
Irmãos, eu já sou chorão, mas eu me comovo, eu entro naquilo e eu sei que, por mais que fosse aquele tempo, Deus está trazendo aquela mensagem para o meu tempo e falando comigo. Mas como é que a gente entende, irmão, a palavra se a gente não se coloca exposto a ela? Porque, irmãos, não pode acontecer na nossa vida que a gente tenha uma exposição só em dia de culto, sendo que a Bíblia é todo dia. O contato com a palavra de Deus tem que ser todo dia. Todo dia eu me exponho à palavra, e todo dia eu estou com o autor, que é vivo, Jesus. Todo dia eu me exponho à unção que está nessas palavras, a vida que está nessas palavras. É por isso, irmãos, que eu amo aquela passagem do caminho de Emaús. Porque Jesus, a palavra que é fogo, que é maravilhoso, que é poderoso, irmãos, é certo. Quando a gente fala dele, queima o coração. Quando a gente medita na palavra, queima o coração. Mas a gente passa dias, irmãos, semanas sem tocar nisso. Sendo que é isso que vai fazer o meu pensamento ficar adequado àquilo que Deus tem para a minha vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu guia. Quantos lembram do guia que você tinha que abrir ele, ver a letra em cima, ver o número do lado, para você chegar em algum lugar? Quer chegar em algum lugar? Quer fazer alguma coisa em Deus? Quer operar da maneira que Deus te chamou para operar? Quer ter um pensamento cativo à obediência de Cristo? Mas quando eu e você, irmãos, colocamos o GPS da nossa vida apenas aberto num rack, no Salmo 23, isso não tem poder nenhum, irmãos. Se ele não está ativo dentro do nosso espírito. Ele só é, irmãos, poderoso quando ele está em movimento na nossa vida. Ouvindo, meditando e praticando. Amém? Eu estou lendo um plano aí, que você lê a Bíblia em 2 meses. Irmão, estou correndo. Estou fazendo uma maratona, porque eu quero me esmerar na palavra, eu quero receber a unção que está nas Escrituras para abençoar a sua vida. Enquanto eu estou com esse pensamento de abençoar a sua vida, eu estou sendo abençoado. Amém? Então, irmãos, é um pesadelo para o diabo ter alguém com uma mente renovada. Sabe por quê? Porque alguém com uma mente renovada, irmãos, ele não vai ligar para um irmão que é mais ungido do que ele, porque, irmãos, vamos lá, nós sabemos dos níveis de unção, dos níveis de fé, mas quando você tem uma mente renovada pela palavra, sabe o que vai acontecer? Você se levanta em autoridade e diz: diabo, acabou. Diabo, chega. Diabo, parou. Acabou com suas mentiras. Porque, irmãos, você tem uma mente renovada e o diabo entende: esse eu não consigo atacar esse campo. Quando a Joyce Meyer escreveu aquele livro Batalha da Mente, o campo da Batalha da Mente, quantas pessoas foram livres, irmãos, lendo aquele livro, e quantas pessoas ainda continuam sendo livres, ouvindo, lendo aquele livro, ouvindo por audiobook e lendo ele. Sabe, irmãos, não importa quantas vezes você lê um livro, a unção que está naquele livro vai tocar a sua vida. Não importa quantas vezes você leia a Bíblia, todas as vezes que você lê a Bíblia, a unção que está nela vai tocar a sua vida. Amém? Então, por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Deus é bom? Eita glória! Vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. É um culto que você sabe o que você está fazendo. É por isso, irmãos, quando a gente vem para o culto, e eu aderi isso, quando eu chego num culto e eu entendo que eu tenho que dar um culto racional a Deus, um culto com compreensão, o que eu faço, irmãos? Eu fecho os meus olhos e me conecto com o ambiente no qual Deus está se movendo. Eu não fico olhando para o lado para ver se o irmão está girando, se o irmão está babando, se o irmão está chorando, se o irmão está rindo. Não, irmãos, eu vim para um culto para ter uma conexão com Deus, onde Ele vai falar comigo e eu vou falar com Ele.
Então, eu sei o que é dar um culto racional a Deus, um culto com entendimento ao Senhor. Olha o que esse texto, irmãos, fala na versão que eu amo muito, que é a tradução da Paixão, diz assim: amados amigos, qual deve ser nossa resposta adequada às maravilhosas misericórdias de Deus? Entregar-se a Deus para ser seus sacrifícios vivos e sagrados e viver em santidade, experimentando tudo o que deleita seu coração, pois isso se torna sua expressão genuína de adoração. No versículo 2 diz: pare de limitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor, mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo por meio de uma reforma total de como você pensa. Isso o capacitará a discernir a vontade de Deus enquanto você vive uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos de Deus. Qual é a maneira de viver o plano e o propósito de Deus para nossas vidas? Através da renovação da mente. Por que a gente, irmãos ministros, sempre traz as pessoas para esse entendimento? De que não pode, irmãos, você estar no lugar há 10 anos, 5 anos, 20 anos, e você ainda está no mesmo lugar de bebê espiritual. Quando, na verdade, Deus te chamou para uma maturidade espiritual, aonde agora você acolhe os bebês. Você não é mais um bebê. Você não precisa ser mais um bebê. Porque os bebês que estão chegando precisam de você numa posição de maturidade. Eu sei que não vai ter muito glória a Deus, mas você está recebendo. Porque, irmãos, graças a Deus nessa igreja, existe aqui, alimentos sólidos, irmãos, que um complementa o outro. Quem gosta de poder? Eu também gosto. Quem gosta de correção? Eu também gosto. Quem gosta, irmão, de loucura? Eu também gosto. Quem gosta, irmãos, do reteté? Eu também gosto. Mas quando Deus vem, irmãos, Ele sempre traz a medida certa para nós, para aquele momento. Então, para que eu e você viva aquilo que Ele tem para nossas vidas, o pensamento correto, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Eita glória. Por isso, irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler também nessa versão em inglês. A ressurreição de Cristo é a sua ressurreição também. É por isso que devemos ansiar por tudo que está em cima, ou que está acima. Pois é onde Cristo está entronizado, no lugar de todo poder, honra e autoridade. Sim, banqueteie-se com todos os tesouros do reino celestial e encha seus pensamentos com as realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. Sua crucificação com Cristo cortou o vínculo com esta vida. A sua crucificação, porque você morreu com Cristo, o seu vínculo com essa vida acabou. Por isso que Paulo, irmãos, muito cheio do Espírito Santo e até feliz, ele disse: hoje não sou eu mais quem vivo, é Cristo vivendo em mim. O vínculo com essa vida natural, normal, acabou. Eu tenho um vínculo agora com Deus no Espírito, um Espírito energizado, um Espírito eletrizado, um Espírito que tem a vida zoe, a própria vida de Deus operando em mim. Amém? Eita glória! Deus é bom? Então, irmãos, nós temos que andar nessa dimensão. Temos que andar nesse conhecimento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23... Tenha cuidado, estou lendo na NTLH, Provérbios 4, 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando eu brigava com a Érica, eu brigava, ela estava certa, eu errado.
Mas eu deixava o orgulho me levar tão longe. E o que eu fazia? Eu me isolava. E eu, em vez de resolver aquilo, eu me isolava e alimentava aquele orgulho pensando, não vou retroceder. Cheguei até aqui, eu vou até o final. Vou matar ela na unha. Irmãos, ficava 3, 4, 5 dias sem falar com a Érica. Dormindo na mesma cama sem falar com ela. Alimentando um pensamento de orgulho. Orgulho tal que derrubou o diabo. Se derrubou o diabo, irmãos, pode nos derrubar também. Então eu alimentava aquele orgulho como? Pensando, não, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, por isso que eu tomei essa atitude, por isso que eu fiz isso. Eu estava tentando justificar o meu erro, colocando a culpa nela. E quantas coisas nós vemos acontecer, irmãos, ou pessoas fazer isso. E deixa eu dizer aqui, dar um alerta para você. Quando eu e você age dessa maneira, nós estamos sendo guiados pelo diabo, porque isso é diabólico. Eu tentava contornar a situação, mostrando para ela que ela estava errada e eu era o certo. Isso é diabólico. E eu e você não fomos chamados para viver uma vida no orgulho. Mas, irmãos, se a gente fica preso muito tempo num pensamento, o que vai acontecer é que aquele pensamento alimentado vai ter uma ação. Vai ter uma atitude. Mas graças a Deus, porque como você já ouviu aqui várias vezes, o pastor Edson foi lá várias vezes, não por causa de um assunto, mas por causa de vários assuntos, e eu estava lá com o cobertor na cabeça, e ele dizia, Rica, meu filho, eu vim aqui conversar com você, e eu não quero conversar, vai embora daqui, eu estou com raiva. E aí o pastor todo carinhoso, amoroso, Rica, não meu filho, tira aí o pano da cabeça, você é um homem de Deus. Irmãos, quando você tem alguém que te coloca para cima, mas ele vai te corrigir, que te coloca para cima, mas ele vai te corrigir, irmãos, a sua vida tem que mudar. Então ele me dizia, Rica, tira aí o cobertor da cabeça. Cara, você está errado. É só você pedir desculpa para ela. Olha, desse jeito aqui, ó. Não precisa contornar a situação desse jeito para você culpar ela. Isso é orgulho, cara. Você não precisa ser assim. Irmãos, graças a Deus, por ele estar lá. E todas as vezes alimentar o meu pensamento da forma correta. Deus está levantando pessoas para fazer você pensar da forma correta e alimentar você também da forma correta. Para que você tenha atitudes corretas, amém? Então, irmãos, a nossa vida muitas vezes pode ser dirigida pelos nossos pensamentos se a gente não tomar cuidado, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Eita glória! Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, irmãos, que quando um pensamento vir, e um pensamento, irmãos, a gente domina ele, a gente renova ele, por isso que o irmão Reagan, ele diz que, irmãos, você não consegue fazer com que um pássaro ele deixe de voar sobre a sua cabeça. Mas você pode. Você tem autoridade para ele não fazer um ninho nela. E sabe o que está acontecendo, irmãos? É que a gente deixa pássaros, irmãos, fazer ninho na nossa cabeça com coisas negativas. Ou com coisas que não tem nada a ver com a nossa nova vida. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tem coisas, irmãos, que é feia e crente falando que é normal. Não é normal quando você nasceu de novo. Eu gostei do que o pastor Janduí disse. Que crentes tem bastante, mas discípulos que praticam a palavra, tem poucos, né, irmãos? Mas graças a Deus que a gente está aqui de frente com discípulos. Que usam a palavra de uma forma correta e pensam nela de uma forma correta. Então a Bíblia fala, levem todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ah, eu estou pensando nisso aqui, meu Deus, eu vou renovar isso agora. Irmãos, está na nossa mão, e a gente tem argumento, a gente tem ferramenta, a gente tem, irmão, ferramenta para sair de todo tipo de pensamento que vem como sugestão na nossa vida. Amém? Deus é bom? E por que acontecem muitas tragédias hoje, irmãos? Na verdade, há muitos anos acontece tragédia. Você vê filhos matando pais, amigos matando amigos, pessoas, umas matando a outras. Tudo, irmãos, porque uma sugestão foi colocada no pensamento dela e ela foi alimentando aquele pensamento. E sabe o que aconteceu? É o que eu disse para você. Todo pensamento vem uma ação. Amém? Então, irmãos, nós podemos mudar
esse tipo de comportamento na nossa vida, vivendo aquilo que Deus tem. Amém? Irmãos, eu quero aqui falar com você sobre duas portas que fazem, irmãos, duas portas que fazem esses pensamentos eles adentrarem em nós. A primeira porta, irmãos, é os olhos, e a segunda porta é o ouvido. Aquilo que você vê, ele cria um pensamento em você. Aquilo que você ouve, cria um pensamento em você. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Samuel, nós vamos aqui ler um pouco da Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim... Glória. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Aminon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Eu estou em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Então Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Davi viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era ela e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Irmãos, eu estava aqui meditando nessa palavra, indignado com a atitude de Davi. Davi, irmãos, primeiro ponto, ele não vai para a guerra como os reis de Israel, ou como os reis faziam. Naquele dia, Davi escolheu ficar em casa. E não tem problema nenhum ficar em casa. Davi se levanta, irmãos, e começa a andar no seu terraço, e não tem problema nenhum andar no seu terraço. Se você tiver um terraço, ande no seu terraço. Se você tiver uma varanda, ande na sua varanda. O problema, irmãos, é que Davi, quando está andando no terraço do seu reinado ou do seu império, ali, irmão, da sua casa, o que ele vê? O que ele vê? É igual vive a vida. O que ele vê, irmãos? Batseba tomando banho. Uma mulher que não era dele. Uma mulher que não era dele. O rei, irmãos, ele olha para aquela mulher, e em vez dele parar, irmãos, e pensar, não, eu não posso ficar preso nesse pensamento, eu não posso alimentar isso, até porque não é minha mulher, não é a minha mulher, eu não quero saber disso. Não, irmãos, ele dá um passo. Porque quando você, irmãos, abriu ali a oportunidade, ou a porta dos seus olhos para algo, você tem que ser ligeiro em repelir aquilo ou alimentar aquilo. Então Davi, o que ele faz? Ele alimenta aquilo que ele viu. Ele disse, chame essa mulher. E sabe, irmãos, a Bíblia continua dizendo aqui. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha o que uma coisa, irmãos, desencadeou. Davi não foi para a guerra. Davi não foi fazer o que tinha que ser feito, porque, irmãos, era costume dos reis fazer aquilo. Mas Davi decidiu ficar em casa, e depois Davi se levanta, passeando na sacada, vê uma mulher nua que não é dele, e em vez dele paralisar o pensamento e não dar vazão à vontade da carne, ele diz, chame ela. E não, irmãos, não só chamou, mas como teve ali relação com ela. E ela volta para ele e diz, estou grávida. Agora eu quero que você pense, irmãos, que o que Davi vai fazer é uma coisa muito perigosa. Davi, depois de se relacionar com aquela mulher, ele sabe que aquela mulher é casada, que o homem, irmãos, que é marido daquela mulher, faz parte do seu exército. E o que ele faz? Olha, chama Urias. Faz Urias vir aqui, ele estava em guerra, faz ele vir aqui agora. Eu quero que Urias venha aqui agora, diga para ele ir para casa descansar.
Fala para Urias ir descansar. Irmão, qual que é o pensamento de Davi? Por que Davi estava com tanta pressa que Urias voltasse para casa? É porque ele queria que Urias se deitasse com sua mulher e aquela gravidez não fosse dele, mas ele pensasse que fosse do próprio Urias. Olha, irmãos, o que um olhar desencadeou. Olhou, meditou e agiu. Chama ela. E, irmãos, eu vou dizer para você, todas as vezes que a gente se expõe desse jeito e não para um tipo de pensamento assim, vai vir um resultado. Vai vir uma consequência. Aí sabe o que acontece? Uma coisa que eu estava percebendo, irmãos, é que Urias era um homem muito leal ao rei Davi. Porque Davi insistentemente falou para ele, vai para casa, meu filho. Vai para casa, meu filho. Aí sabe o que acontece, irmãos? Davi estava obstinado em fazer algo acontecer para que Urias voltasse para casa. Aí o que ele faz? Chama Urias. Já que ele não voltou, vamos sentar, vamos comer, vamos beber. Ele embebedou Urias, pensando que bêbado ele voltaria para casa. Mas Urias não volta para casa. Ele fica dormindo com os soldados na porta do rei. Por quê? Porque ele era leal. Aí sabe o que acontece? Irmãos, olha o que desencadeou. Davi viu que ele não ia voltar, mesmo embebedando ele. Aí o que ele diz? Olha, Joabe, faz o seguinte, pega Urias. Irmãos, ainda que os soldados ali não soubessem que era um assassinato que Davi estava pronto para cometer, Davi tinha isso no pensamento. Pega Urias e põe ele na frente da batalha. Porque para Davi, na frente da batalha, ele morre e eu acabo com o problema. Mas os soldados não sabiam que era isso. Aí sabe o que acontece? Davi vai e põe Urias, porque ele era o rei. Então ele poderia fazer qualquer movimentação no exército. Então ele põe Urias na frente de batalha. E o que acontece, irmãos? Urias morre. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos? Você vai ver o que desencadeou na vida de Davi por causa desse pecado. Uma coisa foi chamando a outra. E a Bíblia diz, irmãos, que um abismo chama outro abismo. Davi não poderia ter parado, viu aquela mulher e disse, está repreendido, cadê eu? Joga um saco de farinha nessa mulher, joga alguma coisa. Sai, faz igual José, sai correndo nu. Mas eu não quero isso aqui. Eu dou risada disso, irmãos, porque eu trabalhei no Atacadão. Aí os caras falavam assim, ei, olha lá, ó, pastor, aquela menina lá está afim de você. Eu falei, ó, se ela vir aqui, eu jogo um saco de arroz nela. Eu lembro, irmãos, que eu frequentava sempre um pastel de terça-feira, de quarta-feira lá. Toda quarta-feira eu ia com os meninos comer pastel lá, toda quarta-feira. Irmãos, a gente tem que ser inteligente e ver o diabo dando sugestões. Eu percebi, irmãos, que aquela atendente do pastel, ela começou a dar muitos sorrisos para mim. E eu pensei, cara, isso não está legal. E a Bíblia, irmãos, diz para a gente fugir da aparência do mal. Quando eu percebi, irmãos, porque homem percebe e mulher também percebe. Quando eu percebi que aqueles sorrisinhos não estavam, irmãos, de acordo, irmãos, eu sumi daquele pastel. Os caras, vamos comer um pastel hoje. Eu falava, não, hoje eu vou para casa, eu vou comer na minha casa. Prefiro esquentar no micro-ondas, mas pastel eu não como. Arreda, Satanás! A Érica falou, por que você não está indo mais comendo pastel? Eu falei, não, porque tem lá uma incircuncisa. Aí, irmãos, parei. Um bendito dia, que eu estou trabalhando lá na bênção do Senhor, quem aparece? Jezabel. Com a roupa do pastel. Oi, Ricardo. Aí eu, oxi, que é isso? Aí ela... Eu vim aqui, né? Porque você não vai mais no pastel. Falei, não, é que agora eu estou preferindo comer a comida da minha mulher, né? Quentinha, esquento lá também, tá tudo certo. Ela, não, tem que aparecer no pastel. Ah, sai fora, Satanás. Irmãos, aí um dia, a Érica até dá risada disso. Nós estávamos em casa, e a Érica falou, eu quero ir na feira. Eu falei, bora. Só que ela foi na bendita feira. Aí, irmãos, eu estou lá, né, esperando ela com as sacolas pesadas. Ela, vamos comer um pastel naquela barraca? Aí eu, não. Ela, vamos lá. Aí fui na barraca. A Erika pediu o pastel, aquela menina começou a olhar para mim. Eu falei, meu Deus,
Aí, irmãos, e era uma menina bonita. A Érica, a gente foi andando para ir embora e ela falou assim, por um acaso, aquela é a incircuncisa que estava olhando para você, mexendo com você? Eu falei, nossa, você tem um raio-x, hein? Ela, amor, dá para catar no ar, dá para pegar no ar quando a mulher tá afim. Aquela tá muito afim de você, ainda bem que você correu, José. Porque, irmão, tem que correr, não fica... Ah, irmão, às vezes a gente é muito bobo, fala, não, eu sou forte, eu resisto. Resiste nada, irmão, você vai cair igual Davi. Então, irmãos, das situações como essa, a gente foge. A gente vai embora. Não, irmão, a gente não fica exposto lá, não, eu consigo. Eu sou todo bom para radiação. Toque em mim, não me afeta. Afeta? Irmão, te pega. Te dá uma rasteira. O diabo é astuto, ele vai fazer. Você, irmãos, pode olhar um pouquinho ali, mas você vai embora, ele vai alimentar o seu pensamento para que você volte lá. E você procure. Então, irmãos, eu já dei vários cortes, irmãos. No WhatsApp chama, oi, pastor, ungido. Ungido o quê, rapaz? Estou entendendo essa mensagem aí. Não é nem subliminar, é verdadeira, é direta. Porque, irmãos, as mulheres parece que gostam dos homens ungidos, ainda que ele seja feio às vezes. Mas ele é ungido, ele fica lindo, né? Fica brilhante. Mas é verdade, a Érica até às vezes ela ri, né? Brinca muito comigo. E eu falo, não, amor, você vai viver muito. Ela fala, tenho certeza que se um dia eu partir para Jesus, vai vir um monte atrás de você, porque elas gostam de um homem ungido. Eu falei, está repreendido, eu não quero isso aí não. Sou feliz, irmãos. Mas o que eu quero dizer para você, todo tipo de pensamento, irmãos, vai vir como sugestão e também oportunidade de você sair do plano que Deus tem para a sua vida. Mas está na minha mão, na sua mão, escolher viver o que Deus tem. Às vezes, irmãos, as pessoas jogam ali o casamento, né? Jogam um relacionamento por, às vezes, segundos. Algo que foi construído há tanto tempo, né, irmãos? Foi ali semeado, mas joga fora. Graças a Deus que eu e você não vivem desse jeito. Amém? 3 coisas que Davi, ele cometeu, irmãos, nessa atitude dele. Primeira, um olhar, a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos é uma tentação mental que consiste no desejo imoderado de possuir algo. Algo que pertence a outra pessoa. Não era a mulher dele. Mas porque ele olhou, ele falou, uau, que linda, que bonitona, tragam para mim. Cobiça dos olhos. Adquirir, possuir algo que não era dele. Algo, irmão, sensual. E ele deu ali a vazão àquilo. Outra coisa que ele cometeu, irmãos, uma ação, que é a concupiscência da carne. Desejo por prazeres carnais proibidos. Aspiração por satisfações sexuais. Um desejo intenso, incontrolável por coisas materiais e sensuais. E ele pediu para chamá-la. Irmãos, isso aqui eu fui tudo escrevendo, lendo o texto. Deus nos faz, irmãos, nos ligar a outros versículos, porque a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, irmãos, a soberba da vida, foi isso que levou Eva para o pecado. Ela olhou o fruto e viu que era boa para comer e dar entendimento. Ela caiu no mesmo erro que Davi caiu. Irmãos, é um alerta para nós. Não precisamos cair no mesmo erro que Eva caiu. Não precisamos cair no mesmo erro que Davi caiu. Não precisamos cair no mesmo erro. E eu vou finalizar com isso aqui. Google, eu vou te mandar uma foto aqui. E você põe. Você está sendo abençoado, querido? Vou mandar aqui, rapidão. Tinha que ter mandado e eu esqueci. Põe na tela aí, Google. Põe primeiro o adulto, tá? Por favor. Deus é bom. Aleluia. Oh, glória. Enquanto o Google vai pondo aqui, deixa eu dizer algo que o Doug Jones disse.
no seu livro. O tempo de vida de um pensamento é totalmente determinado, dependente do quanto você o alimenta. Então, porque você o alimenta... Irmãos, eu estava aqui meditando nessa palavra, né? Eu ouvi o apóstolo Guto dando esse exemplo. E como faz sentido para nós? Irmãos, olha o tamanho desse elefante. E agora me diz, ele tendo a força que tem, o tamanho que tem, por que ele ainda fica preso a uma corrente? Põe a outra imagem, Guga, por favor. Tendo o tamanho que tem, a força que tem, e fica preso a uma corrente. É porque, irmãos, desde pequeno, ele foi ensinado, foi impregnado no pensamento dele, que aquela corrente era o que o prendia. E então, todas as vezes que ele tentasse se mexer, se soltar, machucava, doía. Era, irmãos, desconfortável. Então ele cresce e vira um adulto, preso a uma corrente. Quando, na verdade, se ele tivesse uma mente voltada para o tamanho dele, para a força dele, nenhuma corrente seguraria ele. O que eu estou querendo dizer para você sobre isso, irmãos, é que a gente tem tanta capacidade dada por Deus. Deus nos colocou numa posição de privilegiados, filhos de Deus, com autoridade, com poder, com dons, mas a gente vive, irmãos, uma vida assim. Adultos presos ao erro, adultos presos ao passado, adultos, homens e mulheres que nasceram de novo, presos, irmãos, por uma corrente que Jesus tirou ela quando entregou-se na própria cruz por você. Ele se entregou por nós, irmãos. Ele deu a própria vida dele em nosso favor. Irmãos, era muito fácil aquele elefante arrancar aquela corrente e viver a vida. Fugir. Irmãos, ir embora. Mas porque desde pequeno até a fase adulta ele foi impregnado na mente dele que ele não tinha força para quebrar aquela corrente. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você foi tão enxertado no poder de Deus, você foi tão investido com a vida de Deus, que nenhuma coisa que se levante na sua frente, irmãos, vai te parar. Nenhuma pedra de tropeço que colocar no seu caminho, irmãos, vai te parar. Nenhuma macumba, irmãos, ou uma macumba que colocarem na sua direção, vai dar bom, irmãos, porque você foi colocado numa posição de privilegiado. Existe um poder dentro de você, irmãos, que vai fazer você viver os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida, amém? Então, irmãos, olha, um texto maravilhoso para que a gente medite a partir de hoje até domingo para o próximo culto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz... 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz... Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas, irmãos, que para que haja uma mudança, um posicionamento, depende mais de nós do que dos outros, como eu disse aqui no início. E tem coisas que eu e você tem que paralisar na nossa vida. Sabe que fazendo a escola de ministro, estava até rindo com o pastor Souza e até os outros pastores aqui, que, irmãos, eu estava tratando muitas coisas, na escola foi tratada muitas coisas dentro de mim, muitas coisas mesmo. E deixa eu dizer algo para você, irmãos, teve várias situações nesses 12 anos que eu estou com o pastor, 13 anos, que eu fui menino. Fui menino, saí de grupo de WhatsApp, fiquei irritado com pessoas, fui menino. Fui menino com o pastor Vinícius, fui menino com o pastor Edson, fui menino com os outros pastores aqui, fui menino em muitas áreas. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para você. Fui muito menino. Mas sabe, irmãos, que uma coisa que eu até ri, eu fiquei rindo porque eu sabia que era Deus falando comigo. Nós tivemos ali a última matéria, né? Não, última não. A gente teve uma matéria, o ofício do apóstolo com o Maneco, Manuel Dias. E como eu estava tratando coisas, Deus estava tratando coisas em mim, a respeito da meninice, a respeito da infantilidade, de desistir, de entregar, de fazer. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele estava falando sobre o ofício do apóstolo, a unção que opera nesse chamado. Mas de repente, irmãos, esse homem parou e disse, você tem que parar com essa história de não quero mais. Você tem que parar com essa história de que não dá para mim. Não, eu não quero ir mais para a igreja. Não, toma aqui, pastor. Estou cansado. Você tem que parar. Você tem que deixar de ser menino. Você é um menino.
Foi forte porque, irmão, ele parecia um leão. Você é um menino. Era como... Eu pensei que ele tá falando pra mim isso aqui. Tá todo mundo nessa mãe, tá falando pra mim. Aí, irmãos, falei, nossa, eu fui orientado pelo Senhor, né? Graças a Deus, pai, obrigado. Nossa, me chamou de menino assim na cara dura. Meu irmão, ele tava todo mundo, mas parecia que era pra mim. Eu tava ali organizando coisas em mim. Aí a gente teve a aula de imposição de mãos. Aí, irmão, na aula de imposição de mãos, muitas pessoas vieram passando a mão na nossa cabeça, né? Aí, irmãos, veio o pastor Janduí, veio a Eliane, veio outras duas pessoas. De repente veio o diretor da escola. Olhou pra mim assim, né? Fez aquela cabecinha, né? Que ele faz, né? Pai, em nome de Jesus, vejo aqui uma unção de cura operando na vida desse homem. Ele ia fluindo nos dons, ele operando, ele crescendo, ele avançando. Eita, mas agora é forte. Eita, eu pensei, que vai vir agora? Ele falou, agora é forte. Ele chegou no pé do meu ouvido e disse, chega de ser menino. Chega de ser menino no ministério. De não vai fazer, que vai sair, que vai entregar. Chega de bubuzice. Ministério é para gente grande, não é para criança. Se não aguenta, sai do ministério. Mas, irmãos, é bom, porque do dia que começou a aula até aquele momento, o meu pensamento foi construído com muitas coisas. O meu espírito foi alimentado com muitas coisas. Receber aquela orientação dura, irmãos, eu estava recebendo com alegria, porque o meu pensamento tinha sido construído para receber aquele tipo de informação. E ele falou, chega de ser menino, chega! Irmãos, aí a Marisete veio, porque ele saiu, a Marisete veio e pá, nas minhas orelhas. Falei, Deus, além de me chamar de menino, ainda me dá um tapa na orelha? Pá! Irmão, os alunos... Nossa, Deus, por que ela me bateu? Meu Deus. Todo mundo que estava atrás ouviu, irmãos, o som. Mas uma coisa mais constrangedora, irmãos, é que na hora que os alunos estavam recebendo imposição de mãos, o louvor estava, Deus se move, Deus se move, Deus se move. Quando ele veio falar comigo, você é menino, não tinha música nenhuma. Todo mundo ouviu Deus falar para mim que eu era menino. Para de ser menino. Aí o pessoal falou, você ouviu o que eles falaram? Eu falei, claro, na minha vez a música parou. Todo mundo ouviu o que eles falaram para mim. Fica de pé, querido. Irmãos, Deus nos chamou para uma maturidade. E Deus está nesses últimos dias construindo um pensamento maduro em você. Para que quando alguém vir te corrigir, você tem que pensar o seguinte, isso é para meu benefício. Quando alguém vir te corrigir, mas não é, eu não gosto de ser corrigido, eu não sou assim, eu não faço assim. Irmão, se alguém está identificando, observando algo que você não está vendo, receba, é para o seu benefício. Graças a Deus, Pai, por essa palavra, por essa unção, por essa igreja que traz esse tipo de ensinamento para a gente construir um pensamento forte no Senhor, guiado pelo Senhor. Pai, obrigado, porque nesses dias o Senhor está levantando homens e mulheres maduros e maduras que vão cuidar dos bebês espirituais que estão chegando. Pai, obrigado pela capacitação divina vindo sobre cada um deles. Obrigado em nome de Jesus. Que cada um, Pai, ouça, medite e pratique, assim como eu farei, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Oh, glória. Vamos terminar. Oh, glória. Daria uma carreira, mas vou dar essa carreira indo para casa. Irmãos, nós temos visitantes hoje. Foi abençoado com essa palavra? Recebi demais. Pastor Roberto, é o senhor que vai terminar? Não, por favor, eu te darei essa honra. Irmãos, muito obrigado e até a próxima. Oh, glória.
Levaram. Levaram. Mas eu te dou aqui, ó, os preços. Eu sabia que eu esqueceria. Ô glória! Alô, eu queria falar sobre os livros que ele indicou. Uma Mente Moderada e Disciplinada, da Nancy. Ele sai de R$ 39,90 com 20% de desconto. Vai ser um preço bem legal. Dominando o Silêncio, R$ 34,90, também tem 20% de desconto. E Pensamento Certo ou Errado, R$ 19,90.